E aí você começou a trabalhar ali na maternidade e tal, e aí você estava chegando à parte que surgiu a oportunidade de você fazer um estágio lá. Isso. E então, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio. Eu fiz uma prova um processo seletivo na língua japonesa, né? Então, eu era do Paraná, vim para São Paulo fazer essa prova, que era a prova escrita, e tínhamos entrevista na língua japonesa. Mas como que você ficou sabendo disso? Como que você sabia que existia essa possibilidade? Não, é que já naquela época, já a colônia do Paraná em Londrina era uma colônia forte, né? E assim, tinha dois tipos de bolsas. Tinha a bolsa Mombucho, do governo japonês, tá? Que ofertava bolsas para os brasileiros e até os Nisei, segunda geração, para ir para o Japão, né? E tinha a bolsa que era o Kempi Kenshu. Tá? O que é isso? É uma bolsa da província de origem dos seus pais. Então, naquela época, como eu queria muito a parte prática, estágio mesmo, eu fiz a prova de Kempi Kenshu, né, que era a prova para fazer estágio técnico na província de origem dos meus pais. Os seus pais foram a primeira geração que veio para cá. Isso, o meu pai é primeira geração. Inclusive, está assistindo o podcast hoje. Olha. De Londrina, né, pai? E aí, ele é Issei, tá? Então, ele é a primeira geração. E a gente segue pela a segunda geração a partir do pai. A minha mãe é Nisei. Minha mãe é nascida no Brasil, né? E os pais são da primeira geração, são Isseis. E aí, eu sou considerada como Sansei, terceira geração. Legal. Né? Acho que agora fiquei na dúvida, sou Sansei, gente? Ou sou Nisei? Daqui a pouco seu pai corrige aí. Depois manda mensagem me corrigindo. E aí, sabendo da possibilidade dessa bolsa, surgiu na província da minha mãe, do meu avô materno, né, que é Ibaraki, que fica a 100 quilômetros da cidade de Tóquio, na região de Kanto, no Japão. Então, eu fiz a prova e acabei sendo contemplada com essa bolsa de estudos. Legal. E essa bolsa contemplava tudo, assim? Estadia, Sim, tudo? contemplava, era uma bolsa de, acho que $1.100 naquela época, acho que em $1.100. E essa bolsa me dava o valor, conseguia me manter no Japão, tá? O alimento, o transporte, o que precisasse, né? Eu fiquei num Ryo, o que era? Era um alojamento de enfermeiras, tá? Então, no próprio hospital, eu fiquei como era de materno infantil, eu pedi um estágio no hospital especializado em neonatologia e pediatria. Você podia até escolher o hospital, assim? É que eu fiz pesquisa na época, né? Eu já fiz pesquisa, falei, olha, eu quero esse hospital, porque é um centro especializado. Então, Você eu já já sabia o que eu queria naquela época, já direcionei. E nisso, aí, a província, durante a eleição das provas, como viam que tinha potencial para fazer o estágio, a própria província tratou de verificar se tinha campo de estágio para mim. Então, aí eu consegui esse estágio nesse hospital especializado, né? E fiquei morando num alojamento que ficava a cerca de 100 a 200 metros do próprio hospital, onde as enfermeiras, elas moravam. Porque o plantão, lá no Japão, naquela época, eram três turnos. Então, você entrava às 8 e saía às 4 da tarde. Você entrava às 4 e saía, acho que à meia-noite. E você entrava à meia-noite e saía às 8. Isso. Então, eram três plantões e acabei morando num quarto, né, de alojamento, então, junto com as demais enfermeiras que eram nativas do Japão mesmo. Nossa, e como que foi, assim, era muito diferente, era tecnológico já, muito diferente do Brasil, a parte técnica era diferente, ou a responsabilidade, né? O que elas faziam era diferente, como que era tudo isso aí? Ivens, pensa, eu saindo do norte do Paraná, de Londrina, tá? Com pouca experiência, mas era de um berçário comum de materno infantil, para ir do outro lado do Japão, e onde você tinha até um aparelho, uma câmara, que ela fazia esterilização de incubadora. Você colocava a incubadora e ela esterilizava. Então, pensa. E naquela época, na década de 90, as crianças já nasciam com 300 gramas. Sim. E a taxa de sobrevida era muito alta, porque eles tinham uma tecnologia muito boa, né? Então, eles investiam muito naquela época em prematuros. Então,
faziam testes oftalmológicos, porque o risco de criança prematura nascer muito com baixo peso era um risco de ter dificuldade visual também, né? Então, faziam os testes oftalmológicos, faziam testes auditivos também, e era uma tecnologia assim, sensacional. Ventilador mecânico de última geração. Naquela época, a gente tinha fisioterapia, mas era pouco no Japão. E as próprias enfermeiras faziam Fazia ali tapotagem, aspirava. A tapotagem, Ivens, era com escova de dente, aquela que vibrava, porque a criança é pequenininha, então utilizava protegida na compressa, utilizava aquela escova, né, vibradora para fazer a tapotagem nos recém-nascidos. Olha, caramba. Sim, sim. Então, e aí a gente participava na enfermagem, nós tínhamos também a Primary Nurse. Isso aqui no Brasil se desenvolveu bem, né? E era enfermeira de quê? A Primary Nurse, né? Era aquela enfermeira que já admitia a criança desde o nascimento e ficava com ela durante toda a internação, acompanhando a evolução da criança, o ganho ponderal, o contato dos pais com a criança, né? Então, desde da incubadora, onde ela estava no respirador, né, até a evolução dela no desmame com o uso da mamadeira. Então, a gente tinha muito o primary nurse. E tinha o prontuário dessa criança. Né? Então, e era tudo na língua japonesa. Pensa. Isso era a minha outra pergunta, que eu ia perguntar como que foi com a língua, né? Para mim, a facilidade que eu tinha era mais na conversação. Tá? Na conversação. No kanji era mais complicado porque o meu nível de kanji era correspondente à quarta, quinta série. Porque inclusive eles vão aprendendo aos poucos, né? Porque são muitos, então eles vão aprendendo aos pouquinhos. Sim. Né? E o que foi interessante para mim é que eu fui no hospital que não tinha nenhum estrangeiro. Só tinha japonês. Então, eu tive a dificuldade também de me ambientar, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que me acolheram também, elas também tiveram, no início, dificuldade de socialização por conta da linguagem. Porque, imagina, Ivens, eu sou uma japonesa, ela é só uma brasileira, né? Mas o meu traço é oriental. Então, quem me via, já via falando japonês rápido. Aí eu falei, stop, por favor, né? Yukuri, né? Vai devagar, porque eu estava começando a entender melhor a linguagem deles, me adaptando. Então, assim, no começo foi um susto. Mas depois, a gente falava no dia a dia, eu saía com as enfermeiras, comecei a fazer a anotação da enfermagem na linguagem japonesa também, acompanhar as altas. E aí, uma coisa que foi bastante importante para o meu aprendizado na língua japonesa como enfermeira é que eu tive tantos, eu tive supervisoras que me acompanhavam e que solicitavam para que eu fizesse um diário de bordo, um diário da minha atividade, Nikki, a gente chama de Nikki, né? Então, assim, para mim era muito bom porque eu utilizava a língua japonesa para fazer esses reportes diários do que eu fazia no dia a dia. Que legal, né? Sim. Quanto tempo você ficou lá? 10 meses. 10 meses? 10. Caramba, eu achei que você ia falar 1 mês, 2 meses. Não, foram 10 meses intensos. Caramba! Sim, eu fiz plantão de manhã, fiz plantão à noite, fiz plantão de madrugada. Nossa, sim. E com relação assim, à rotina, por exemplo, assim, ao papel da enfermeira mesmo, é bem parecido com a nossa enfermeira aqui ou elas têm uma cultura diferente, assim? Não, o papel da enfermeira era praticamente assistencial. Tá? Beira-leito. Nós tínhamos, naquela época, tinham as enfermeiras que eram a primary nurses, as enfermeiras mais novas que assumiam as crianças na beira-leito. Tinham as veteranas também, né, que tinham conhecimento maior. E aí tinham também as supervisoras. Tá? Que já tinham uma idade, já eram mais maduras, já tinham uma idade um pouco maior também, e que elas eram responsáveis pela escala das enfermeiras, a parte administrativa, né? Eu acho que até que um pouco semelhante com o quadro de nós enfermeiras aqui do Brasil. Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. Eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed.